Talvez você esteja sendo atacado. E nem saiba. O mundo espiritual é real. As batalhas que enfrentamos na carne muitas vezes nascem no invisível. E quem não entende isso, vive apanhando da vida sem entender por quê. Mas hoje, você vai entender. E mais que isso, você vai clamar. E vai ser ouvido. Porque não existe uma pessoa no mundo que tenha feito essa oração com fé e não tenha sido atendida. Você vai ser o próximo. Se tiver fé. Você tem fé? Respire fundo. Deixa que eu te leve para a história de um homem que também achava que tudo tinha acabado. Mas descobriu que Deus nunca o abandonou, e que São Miguel estava lutando por ele o tempo todo. O nome dele era Diego. Um homem honesto, trabalhador, esforçado. Pai de uma menina de 6 anos, marido dedicado, homem de fé. Mas a vida não perdoou. Foi demitido de uma hora para outra. A empresa cortou custos e ele ficou na lista. Nos primeiros dias, ele acreditou que seria algo passageiro. Fez currículo, correu atrás. Mas o tempo passou. 2 meses. Depois 3. Contas vencidas. Luz cortada. O aluguel atrasado. A esposa chorando escondida. A filha perguntando por que não tinha mais leite na geladeira. E a fé começou a desabar. Ele orava. Mas parecia que orava para o teto. Era como se suas palavras batessem no céu e voltassem vazias. A angústia o sufocava. O coração apertado, os olhos secos de tanto chorar. Até que um dia, no banco da praça, ele encontrou um velho amigo de infância. Aquele tipo de pessoa simples, mas com um olhar cheio de paz. O amigo percebeu que Diego estava diferente. Perguntou o que estava acontecendo. E ele desabou. Falou da dor, da vergonha, da fé que estava acabando, das contas, da ausência de Deus. E o amigo olhou bem nos olhos dele e disse: "Você está sendo atacado, Diego. E nem percebe. Tem forças invisíveis que querem te destruir. Mas existe uma oração. Uma só. Que nunca falha. Não existe uma pessoa nesse mundo que tenha feito essa oração com fé e não tenha sido atendida. Você vai ser o próximo. Se tiver fé. Você tem fé, Diego?" Naquela noite, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ajoelhou-se com o rosto no chão. Sozinho. No escuro do quarto, com a alma rasgada. E pela primeira vez, orou com o coração quebrado. Não bonito. Não certinho. Mas verdadeiro. Ele disse: "São Miguel Arcanjo, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. Eu clamo a ti com tudo o que resta em mim. Se existe algo travando minha vida, corta com tua espada. Se há correntes invisíveis, quebra. Se há forças contrárias, expulsa. Eu não consigo mais, mas eu sei que o céu pode." E abriu a Bíblia. E leu: "Porque o Senhor dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos." Salmo 91:11. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:05. Ainda que ele me mate, em ele esperarei. Jó 13:15. Ele chorou. Não uma lágrima, mas soluços da alma. E dormiu assim, com a Bíblia no peito e a oração nos lábios. Nos dias seguintes, ele repetia a mesma oração. Toda noite. À mesma hora. No mesmo lugar. Mesmo sem ver nada. Mesmo sem ouvir resposta. Mesmo com a conta de luz ainda atrasada. Mas algo mudou. Ele começou a ter paz. A dor ainda estava lá. A falta ainda era real. Mas o desespero desapareceu. Porque, mesmo no escuro, ele sabia, São Miguel estava lutando por ele. E então, no 9º dia, o telefone tocou. Era uma empresa que ele nem lembrava de ter mandado currículo. Alguém o indicou. Uma vaga. Um novo começo. Um salário maior do que ele ganhava antes. E naquele instante, ele entendeu, Deus nunca o abandonou. Ele só estava preparando o cenário. Diego caiu de joelhos e disse: "Obrigado, São Miguel. Porque quando eu estava no chão, você lutou por mim. Agora é com você. Se você também está de joelhos. Se sente que está sendo atacado. Se está sem forças. Essa oração não é apenas uma reza. É um clamor. Uma batalha. E você vai orar agora. Feche os olhos. Respire fundo. E repita comigo: São Miguel Arcanjo, Príncipe Celestial, Defensor das almas justas. Com tua espada de luz, corta agora todo o laço que prende minha vida. Rompe os grilhões da escassez, da dúvida, do medo, da opressão. Luta por mim, guerreiro de Deus. Quebra toda seta maligna lançada contra minha casa,
minha mente, meu trabalho. Liberta-me da vergonha, do silêncio do céu, da desesperança. Abre as portas que estão trancadas, os caminhos que foram selados. Eu clamo com fé. Eu clamo com dor. Mas eu clamo com esperança. Porque eu creio que o céu luta por mim. E agora, escute bem. Não existe uma pessoa nesse mundo que tenha feito essa oração com fé e não tenha sido atendida. Você vai ser o próximo. Se tiver fé. Você tem fé? Se essa oração te tocou, escreva aqui nos comentários. São Miguel, luta por mim. E deixe seu nome. Ore essa oração por 9 dias. E veja o que Deus vai fazer. E se você conhece alguém que está no fundo do poço, sem saber que está sendo atacado, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode ser o canal de um milagre na vida dela. Se inscreva no canal. Mas só se você estiver pronto para viver uma transformação espiritual de verdade. Porque a guerra espiritual já começou. E São Miguel já está lutando por você. O que Diego não sabia, e muitos também não sabem, é que nem toda batalha se vê com os olhos. Algumas guerras são silenciosas. Começam com pensamentos. Com a dúvida plantada sutilmente. Deus te abandonou. Você não é digno. Para você, não tem mais jeito. Esses sussurros espirituais vinham como vento gelado nos ouvidos da alma. E ele quase acreditou neles. Mas quando começou a orar a São Miguel, o que estava oculto começou a ser revelado. Sonhos estranhos. Pessoas distantes retornando do nada. Uma briga que surgiu sem motivo algum. Tudo para desestabilizá-lo e fazê-lo desistir da oração. Porque quando você ora de verdade, o inferno treme. E reage. Foi nesse ponto que Diego entendeu. O que ele enfrentava não era só uma crise financeira. Era uma guerra espiritual pela sua alma e pela sua família. E você? Já parou para pensar se o que você está enfrentando não tem uma raiz espiritual também? Espada quebrando as correntes. Na sexta noite de oração, algo diferente aconteceu. Diego se ajoelhou como de costume, mas dessa vez, não conseguia parar de chorar. Não era tristeza. Era como se toda a dor reprimida estivesse sendo arrancada pela raiz. Ele sentiu um calor nas mãos. Um arrepio nas costas. E uma paz que não sabia explicar. Era como se alguém estivesse ali com ele. A presença era invisível, mas real. E ele sentiu no espírito. São Miguel está aqui. Ele está quebrando as correntes. Na Bíblia está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34 versículo 7. E ele orou com força. São Miguel, se há correntes me prendendo, que sua espada as corte agora. Se há maldições geracionais, que sejam quebradas. Se há portas fechadas, que se abram pela autoridade do Deus Altíssimo. Nesse momento, algo dentro dele quebrou. Uma dor antiga, uma culpa escondida, um peso, se foi. O perdão esquecido. No 7º dia, Diego acordou com o coração leve. Mas sentiu um incômodo estranho. Como se algo ainda estivesse fora do lugar. E durante a oração, o Espírito Santo lhe revelou, ele precisava perdoar. Sim, perdão. Ele havia guardado mágoa de um antigo sócio que o havia prejudicado anos antes. Ele achava que já tinha superado, mas no fundo, a ferida ainda sangrava. E ali, diante de São Miguel, ele fez algo difícil. Senhor, eu perdoo. Eu libero. Não por ele, mas por mim. Porque eu não posso mais carregar isso. Eu quero ser livre. E como se fosse mágica, mas não era mágica, era libertação espiritual. Diego sentiu um alívio tão grande que caiu no chão, de bruços, chorando como uma criança. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6 versículo 12. O perdão foi a chave que faltava. O milagre em cadeia. O milagre não parou no novo emprego. Depois de ser chamado para a vaga, Diego teve outra surpresa. O chefe direto era cristão, e na primeira conversa disse: você não está aqui por acaso. Quando vi seu nome, senti no coração que deveria te chamar. Deus me mostrou que sua hora chegou. E os dias começaram a fluir. A filha voltou a sorrir. A esposa, que estava fria espiritualmente, voltou a orar com ele. A geladeira voltou a ter comida. O coração voltou a ter fé. E uma corrente de bênçãos começou a se espalhar. Uma semana depois, o cunhado foi curado de uma crise nervosa. O irmão conseguiu quitar dívidas antigas. A paz chegou à família inteira. Porque quando um homem de fé se levanta, o céu se move. A missão continua. Hoje, Diego não é apenas um trabalhador com fé restaurada.
Ele se tornou canal de bênçãos para outros. Ensinou essa mesma oração a 5 pessoas. 2 estavam em depressão. Uma sem emprego há 2 anos. Uma pensando em desistir da vida. E todos, sem exceção, viveram respostas sobrenaturais. Porque essa oração não é apenas uma tradição. É uma arma espiritual. E quem clama com fé, é ouvido. Você que está ouvindo isso agora, talvez esteja no ponto mais fraco da sua vida. Mas escute. Não existe uma pessoa nesse mundo que tenha feito essa oração com fé e não tenha sido atendida. Você vai ser o próximo. Se tiver fé. Você tem fé? Então ore comigo novamente. São Miguel Arcanjo, corta toda investida contra a minha vida. Quebra toda cadeia, todo peso, todo ataque. Luta por mim como guerreiro do céu. Me defende quando eu não consigo mais lutar. Eu coloco minha vida, minha casa, meus sonhos, sob tua proteção. E confio, onde minhas forças não chegam, tua espada chega. Amém. Se essa história de fé tocou seu coração, escreva aqui nos comentários, São Miguel, luta por mim. Coloque seu nome. Eu estarei orando por você. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo em silêncio. Pode ser a diferença entre a desistência e a libertação. Escreva aqui nos comentários, São Miguel, luta por mim. Coloque seu nome. Eu estarei orando por você. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo em silêncio. Pode ser a diferença entre a desistência e a libertação. E se inscreva no canal. Mas só se você estiver disposto a viver uma transformação de verdade. Porque o céu está em guerra. E São Miguel Arcanjo já está lutando por você.